Estamos aqui com o maior prazer com a deputada Janaína Pascoal. Ontem a Joyce deu uma entrevista aqui, ela é pré-candidata pelo PSL, aliás, foi um dos assuntos mais comentados do Brasil, ela é pré-candidata pelo PSL à Prefeitura de São Paulo. Deputada Janaína, com a aproximação agora do Bolsonaro com o PSL de novo, é possível que ele volte, não sei se é possível, se não é, mas diz que é. A Joyce até disse que aceitaria a volta do Bolsonaro, apesar de ter sofrido muito com o entorno do presidente, até com o presidente, desde que ele chegasse aqui com a bola baixa, sei lá, coisa assim. Falou pra caramba a Joyce aqui. A senhora seria candidata ou não? A senhora descarta essa possibilidade, se o partido quiser, na convenção, colocar o seu nome também? Eu vou. A sua fala está cortando um pouquinho, mas eu entendi que você perguntou sobre a Prefeitura de São Paulo, né? Como eu disse já desde o princípio, eu não sou candidata a prefeita, muito embora entenda a importância do cargo e muito me honre, né, o fato de tantas pessoas pedirem para eu sair candidata. Eu não sou candidata, porque eu acredito, Datena, que nós tenhamos que inaugurar no país a cultura de cumprir mandato. Eu tive 500 mil votos na capital, mas tive 1,5 milhão de votos, um pouco mais, no interior e no litoral. Então, o que eu digo para esses eleitores do interior de São Paulo, do litoral de São Paulo, que eu decidi, né, abandoná-los para ser prefeita, muito embora seja um cargo muito importante? Eu não posso fazer isso. Então, quando eventualmente o político sai de um cargo para um cargo mais amplo, eu até compreendo. Mas sair de um cargo para uma posição mais restrita, eu não estou falando em termos de importância, eu estou falando em termos de representatividade. Me parece, né, uma traição com os eleitores, né? Veja, eu não estou dizendo que os outros sejam traidores, mas é a minha percepção, entendeu? Então, eu não sou candidata, disse isso com todas as letras, né? As pessoas que estão no PSL, a todas as outras pessoas que me indagam nesse sentido, e essa é uma decisão tomada, não tem volta. Olha, são 2 milhões de votos, hein? É muita gente para ser respeitada, são 2 milhões de votos. Parabéns à senhora, mas tem lógica aquilo que a senhora fala. A Joyce ontem, ela até admitiu a volta do Bolsonaro, ela até admite que o Bolsonaro possa apoiá-la na Prefeitura de São Paulo, mas ela continuou mantendo as suas posições, porque ela, segundo ela, e foi mesmo, ela sofreu uma perseguição do pessoal do Bolsonaro e do entorno do Bolsonaro. Ela falou diretamente do Bolsonaro também em várias vezes, né? Mas ela acha que se o Bolsonaro voltar do jeito que ela gostaria que voltasse, não é? Ela até toparia que o Bolsonaro voltasse para cá e, na realidade, fizesse de novo parte do PSL. E a senhora, que posição tem em relação ao senhor presidente da República poder voltar ao PSL? Datena, quando o presidente saiu, e aí eu não tenho uma visão partidária, né? Eu não me sinto assim membro de partido, eu sou defensora das candidaturas avulsas, mas quando o presidente saiu, você pode pesquisar, eu até fiz postagens nesse sentido, eu alertei que ele estava cometendo um erro, eu alertei que ele estava sendo iludido, que o fato dele sair geraria uma cisão na pouca direita, né, que tem nesse país, e que isso teria um impacto muito negativo nas eleições municipais deste ano. Porque, veja você, o PSL era e ainda é o único partido que a gente possa dizer de direita propriamente, algo novo que surgiu, que se reinventou. Quando o presidente sai, ocorre uma cisão. E as pessoas que trabalharam para elegê-lo, pessoas que passaram a entender que deveriam ocupar espaço, como candidatos a prefeitos, a vereadores,
essas pessoas ficaram órfãs. Essas pessoas ficaram sem saber se ficavam no PSL ou se iam seguir o presidente. Muitas se desvincularam do PSL com a promessa de que haveria uma aliança para elas se candidatarem. E a verdade é que qualquer um com mínimo de experiência sabia que essa aliança não ia sair. Então, iludiram o presidente, né? E essa ilusão gerou um prejuízo enorme para a direita, que esses quadros todos que estavam se formando ficaram pelo meio do caminho, e aí é mais espaço para PT, para PSDB, para os quadros de sempre, né? Então, o presidente errou ao sair. Tem gente com medo da esquerda aqui em São Paulo. Tem gente com medo da esquerda aqui em São Paulo. Veja bem, mas, Datena, veja, a esquerda é muito mais articulada, né? Ouso dizer, é muito mais inteligente, porque essa direita fica se digladiando com umas picuinhas que parecem coisa de jardim da infância, sabe? Então, eu acho que a gente tem que passar desse estágio, né? De briguinha, de xingamentozinho, de postagem, de queda de braço, de medição de força. Tem espaço para todo mundo, né? A bem da verdade é que trabalho nesse país não falta. E enquanto essas pessoas estão brigando entre si, a esquerda de sempre, né? Ela está se organizando, unindo forças. Então, eu não tenho nenhuma objeção ao presidente voltar. E o presidente me conhece bem, ele sabe que se ele voltar, eu vou seguir elogiando o que eu acho certo e criticando o que eu acho errado, entendeu? Então, a senhora disse que é uma posição imutável. A senhora disse que é uma posição imutável, mas o presidente gosta muito da senhora, de não sair candidata a prefeita. Mas admitamos que o presidente volte e peça à senhora, afinal ele é o presidente da República, né, e peça à senhora que seja candidata do partido. E aí? Eu vou agradecer a honra do pedido, mas é uma decisão tomada. É uma decisão tomada. Legal. Parabéns. A gente tem que ter palavra. Parabéns, personalidade. A gente tem que ter palavra. Porque as pessoas acham que deputado estadual não faz nada. Isso não é verdade. Entendeu? Hoje, antes das 8 da manhã, eu estava lá no IMESC, porque o governador agora quer extinguir o IMESC. Aí eu fui lá no IMESC, ver os atendimentos, conversar com os técnicos, entendeu? O IMESC é um instituto que atende o estado inteiro, sobretudo famílias carentes, nas investigações de paternidade. Se eu for prefeita, eu não vou poder fazer isso, entendeu? Ou pelo menos não para representar o estado inteiro. Então, assim, o meu trabalho, as pessoas não dão valor para o deputado estadual, mas o meu trabalho é muito importante. Não, o número de votos que a senhora tem, o número de votos que a senhora tem é do tamanho superior a muitas capitais brasileiras. Não é brincadeira, a senhora tem razão. Então, assim, eu não acho justo com as pessoas que confiaram em mim, entendeu? Então, assim, eu vou explicar isso para o presidente, caso ele me faça esse pedido, ele não fez, é importante fazer o registro aqui, porque às vezes as notícias saem de um jeito, né, e acaba até criando uma situação. O presidente não me fez esse pedido. Se ele fizer esse pedido, eu vou explicar do jeitinho que eu estou te explicando aqui. Eu vou explicar para ele e eu tenho certeza que ele vai entender. Bom, a senhora sempre manteve uma posição de personalidade, deu para perceber já desde há muito tempo que a gente conversa, e os seus atos, mesmo antes de entrar na política, sempre foram de muita personalidade, não é? Agora, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu com essa proposta de não se aliar à velha política. E agora está se aliando ao Valdemar, ao Roberto Jefferson, aqueles caras que representam tudo de ruim da velha política. O que a senhora acha disso? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar as coisas. Né? Para fazer coisa, tem que observar é o seguinte: que espaço essas pessoas terão, independendo dos cargos, que orçamento essas pessoas terão, que será feito desses cargos. Essa que é a análise que a gente tem que fazer.
Porque numa república, né, o presidente precisa dialogar com todas as pontas, não tem jeito, entendeu? Por exemplo, eu aqui na Assembleia, não adianta dizer assim, olha, eu não vou sentar com um deputado do PT, do PSOL, da Rede, para explicar o meu projeto, porque não me importa o que eles pensam. Se eu disser isso, eu não vou aprovar nada. Então, assim, é importante entender que uma coisa é você abrir um canal de comunicação, outra coisa é você abrir espaço para o cidadão usar cargo para desviar dinheiro público, compreende? Por enquanto, e eu estou observando, por enquanto, eu ainda não vi nenhum indício de desvio de dinheiro público no governo dele, entendeu? Por enquanto, eu divido dele um monte de coisa, mas pelo menos por enquanto eu não vi. O que existe é essa situação envolvendo o Flávio, que é algo passado, que está em apuração e tem mesmo que ser apurado, mas assim, casos de corrupção no governo dele, eu não, pelo menos até agora, eu não tenho notícia, né? Tenho acompanhado muito o trabalho do ministro da Saúde, acho até que no teu programa já elogio novamente, me parece um trabalho técnico, um trabalho de atendimento da população. Então, assim, vamos observar, né? Se mudar de rumo, que seja responsabilizado. Saiu uma notícia agora aqui, como tem muita fake news, eu queria pedir para a nossa produção, por gentileza, analisar se é fake news ou não. Porque, vou te contar uma coisa, viu, que você tem ouvido de fake news ultimamente. Aliás, sobre fake news, a senhora continua com a mesma posição de sempre, né, deputada? Não muda a posição. Veja, ninguém gosta de mentira, né? Ninguém gosta, montagens, chamadas distorcidas, ninguém gosta disso. Mas eu tenho medo, sabe, de você, por um caminho aí torto, com boa intenção, instituir censura, né? As pessoas não poderem mais manifestar suas ideias. Há esse risco mesmo. Eu tenho esse medo, entendeu? Então, eu defendo muito essa liberdade de expressão, de manifestação. Às vezes sou até grosseira ao se manifestar por falta, né, de um preparo, e a gente tem que fazer esse desconto, sabe? E para definir o que é e o que não é fake news, né? Então, por exemplo, eu agora estou aqui na CPI da fake news aqui na Alesp, e por isso estou analisando tudo que tem lá na CPI da fake news no Congresso. A bem da verdade, grande parte do material que está lá não é fake news, é ofensa, entendeu? Então as pessoas confundem muito uma postagem agressiva, grosseira, uma foto distorcida com fake news. Isso aí não é fake news, isso aí é ofensa, são coisas diferentes, né? Então, assim, é importante debater o tema para que nós tragamos, né, princípios éticos na comunicação mundial. Mas a gente não pode, sabe, se antecipar, começar a fazer lei proibindo, né? Porque senão quem tem poder, Datena, vai dizer o que os outros podem falar, o que os outros podem escrever, o que os outros podem pensar. A senhora está falando isso à luz da lei, né? A senhora não está analisando, a senhora está falando isso à luz da lei, né? Sim. Não é uma análise, é à luz da lei mesmo. É isso que a senhora está falando com conhecimento de causa. Amanhã você faz uma análise crítica de um determinado político. E ofensa e tal, ofensa não é fake news, ameaça de morte não é fake news, mas é crime. Mas é crime. O cara tem que pagar por isso. Porque assim, por exemplo, se fizerem um monte de charge de mim, me xingando, é fake news, isso não é fake news, isso é ofensa. Pode ter punição? Pode, mas são conceitos completamente diferentes. Então eles reúnem um monte de coisa que não tem a mesma natureza. É um outro tipo de crime, dependendo da situação é outro tipo de crime. Mas para justificar a legislação da fake news, entendeu? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como diria o grande Juarez Soares. Debate para criar legislação, a gente tem que fazer essa divisão, porque senão vai sair um monstrengo lá. E a imprensa tradicional também vai sofrer as consequências.
É claro, não, sofre todo mundo as consequências. Aí vira um bolo só. Mas lembrando que o cara ameaçar as pessoas de morte, xingar, isso tudo é passivo de crime. É crime. Civil e criminalmente mesmo. Ameaça é crime, assim. Crime. Que atinge a pessoa de maneira muito significativa. Crime dos mais covardes que existem. Não tem crime mais covarde que ameaça. Ameaça é uma coisa extremamente muito covarde pra caramba. Para finalizar, é uma pena que a senhora não seja candidata, porque seria uma ótima candidata. Acho que até com chance de eleição. Querido, muito obrigada. Não, mas de verdade, acho mesmo. Senão não falaria. Mas como é que a senhora vê o quadro das disputas das eleições municipais aqui em São Paulo no momento? Então, o que eu fiz? Já estou fazendo há muito tempo já. Eu fiz reuniões com todos não, mas a maior parte dos potenciais candidatos. Eu fiz reunião com a própria Joyce, fiz reunião com o Arthur Duval, fiz reunião com o André Matarazzo, com o Felipe Sabará, os mais à direita, vamos dizer assim, e com potenciais vices, né? A deputada Zulaê Cobra Ribeiro, dentre outros tantos. O que eu tentei fazer? Infelizmente não fui bem sucedida. Eu tentei fazer com que algum deles percebesse que seria mais inteligente, mais eficaz, que nós conseguíssemos unir dois grandes quadros, né, e formar uma chapa de direita. Porque eu estou preocupada, Datena, com a pulverização dos votos, entendeu? Tem uma turma que gosta mais da Joyce, uma turma que gosta mais do Arthur, uma turma que gosta mais do Andréa, né? Uma que gosta mais do Novo, do Felipe, entendeu? E agora entraram outros, né? O próprio Marco da Costa, que eu conversei com ele também, que é ex-presidente da Ordem aqui de São Paulo, quando ele estava na dúvida se saía candidato a prefeito ou não, eu falei, Marco, saia vereador, briga pela presidência da Câmara, entendeu? Ou vamos tentar você como vice. Então eu conversei com todos eles, porque a minha cabeça, ela não funciona assim com base em partido, Datena. Ela funciona com base no que é bom para a sociedade, no que é bom para a cidade. Mas todos eles têm essa percepção de que eles são os melhores candidatos e que eles têm que ser cabeça de chapa, né? Eu ainda tentei argumentar que a nossa... Pois não. Não, eu já ouvi isso pra caramba. Não, porque eu recebi vários convites para sair candidato. Eu sei. Não, mas eu já ouvi isso pra caramba. E tem gente que cai no canto da sereia. Porque o cara vai assim, não existe ninguém igual a você. Você vai ganhar no primeiro turno. Olha, mas é uma barbada a popularidade que você tem. E tem gente que acredita nisso. E aí cai nesse aspecto. Ai, Datena, Pode falar, desculpa. Não, sou assim. A coisa só acaba quando termina. Essa história de já ganhou é a pior coisa que alguém pode Foi o que eu mais falei. Foi o que eu mais falei. Eu teve um jogador agora do Barcelona que falou, o Luis Soares, uruguaio, né? Falou assim, o outro time vai ganhar de vocês com facilidade e tal. E até não foi nem nesse jogo que o Barcelona perdeu mesmo. Ele falou assim, olha, o outro time é favorito, mas partidos há que jogá-los. E é verdade. Se você não joga o jogo, você não sabe se vai ganhar ou não. Esse negócio de já ganhou não existe. Não. Agora, por esse aspecto, dá pra saber. Eu tive várias conversas com vários partidos de centro, de esquerda, de direita. Tive várias conversas com vários partidos, mas porque eu me considero um cara muito mais constituinte do que de ideologia. Eu sou pela Constituição, Entendi. Essa é a minha posição. Agora, vários partidos me convidaram de esquerda, de esquerda, de direita, de centro, eu recebi vários convites para ser candidato. E eu ouvi muita coisa. Mas exatamente isso que a senhora falou, eu também percebi. Eu não vou dizer que a esquerda seria mais profissional para disputar uma eleição, mas ela é menos iludida, né? As pessoas não pensam da mesma forma. Pragmatismo. E eu percebi que mesmo os candidatos de centro ou direita estão preocupados com um cara que ninguém está falando dele.
que representa a esquerda, porque a esquerda, quando vai para o pau mesmo, e pragmaticamente, não fica com essa ilusão e tal. E eles estão preocupados com o tal de Boulos, que eu nunca ouvi falar muito, eu nunca ouvi um discurso grande do Boulos. Eu não gosto de ver debate, porque eu não tenho saco para ver debate, desculpe falar isso, mas eu não tenho paciência para ver debate. Mas dizem que ele é um cara articulado e tal. A Joyce só meteu o pau nele, que é um cara de um discurso só, mas não, tem muita gente preocupada com o Boulos da esquerda, viu? Olha, vou lhe dizer, as pessoas que estão preocupadas com ele estão com a razão. Por que eu digo isso? As pessoas confundem quando a gente reconhece uma capacidade no outro com elogio. Tá? Então, eu não estou dizendo que concorde, que goste. Daqui a pouco eu vou chamar a senhora de comunista aqui. Porque o que acontece? Ele é muito parecido com Lula, tanto fisicamente como na forma de falar, de se expressar. O lulismo no Brasil é muito mais forte do que o petismo, né? Então, assim, os candidatos do PT, quando comparados com Boulos, eles não têm muito a ver com Lula, sabe? O Boulos, ele é como se fosse um Lulinha, né? É um Lula jovem, é um Lula moderno, entendeu? E eles tiveram a inteligência de buscar como vice a Erundina, que é já uma senhora, tem a experiência, já foi prefeita, é um quadro contra o qual, pelo menos eu não tenho conhecimento, não há escândalos de corrupção, pelo menos eu não tenho conhecimento. Então, eles criaram uma chapa muito interessante, sob o ponto de vista eleitoral, né, sob o ponto de vista da gestão. E eu imagino que o PT esteja incomodado, que aqueles quadros mais tradicionais estejam incomodados. Me parece que há razão para esse incômodo, porque eu vejo o Boulos como o sucessor do Lula, entendeu? Eu acho que, se não agora, num futuro próximo, né, ele vai ser um quadro significativo da esquerda, entendeu? Então, mas isso é uma questão de análise, mais de análise política do que de discurso de político. Então, eu estou fazendo uma análise. Mas essa é a preocupação, entendeu? Que eu senti com todas as pessoas que eu conversei. Com todas as pessoas que eu conversei, citaram o nome do Boulos. Então, eu sou um cara observador, a minha inteligência é de média a pequena, mas eu presto muita atenção no que os caras falam. Por isso que durante a entrevista, primeiro, o Datena, por que você parou de brigar com as pessoas na entrevista? Eu parei de brigar com pessoas na entrevista porque você começa uma entrevista já agredindo o cara. Aí o cara briga com você briga com ele, acaba a entrevista, e não tem entrevista. O que o povo quer ver, o que o povo quer ouvir, é alguém falando. Se você discute com a pessoa que você está conversando, você pode nem gostar da pessoa, mas se você discute com a pessoa que você está falando, a entrevista acaba antes de começar. Isso foi o Johnny que me ensinou. Datena, para de brigar com os caras, deixa os caras falarem e tal. Então, qualquer que seja o segmento, mesmo que eu não concorde com a pessoa, eu tento fazer uma entrevista perguntando tudo que muita gente não tem coragem de perguntar, né? Mas sem agressão, sem briga, porque senão a entrevista não termina. E a nossa já terminou muito bem, foi um prazer mais uma vez falar com a senhora. Tá bom? Prazerão falar com a senhora. Fica com Deus. Saúde. Fica com Deus. Um ótimo dia para a senhora também. Fica com Deus.